Salve Maria Santíssima. Quem conhece o canal que eu tenho, que é o Osés Oliveira, onde eu e minha irmã Kelly Patrícia fazemos vídeos, e também o canal Apóstolo dos Últimos Dias, sabe que o tema do purgatório é um tema que eu falo bastante. É um tema que poucas pessoas hoje falam, e não é na tentativa de likes que eu estou fazendo esses temas, não. Eu falo dessa percepção do pouco que se fala do purgatório e vejo a necessidade de falar não para conseguir pessoas para ouvirem esse tema. Esse não é o motivo. Mas é porque é um ato de caridade, sem dúvida. Infelizmente, as pessoas hoje entendem totalmente errado o que é o purgatório. Geralmente elas acham que é uma invenção da igreja, algo medieval, para amedrontar as pessoas e as enganarem. Isso é um erro tremendo, pois a igreja, se ela quisesse só assustar as pessoas, ela continuaria falando aquilo que já se fala, de forma forte, concreta e muito pautada na Escritura, que seria sobre o inferno e as suas penas. Mas a igreja fala do céu, do inferno e do purgatório. O céu como lugar, a gente usa lugar como uma expressão, né, para se usar. O céu como esse lugar eterno, o inferno como esse lugar eterno e o purgatório como esse período de purificação. Quem vai para o purgatório não vai mais para o inferno. O purgatório não é como se fosse um local onde há decisões para o inferno e para o céu, não. Quem está no purgatório já tem o céu garantido. E alguns acham, então, para que a morte de Jesus Cristo? Confundem muito isso. Ah, por que eu vou acreditar no purgatório? Então Jesus Cristo não morreu, ou se ele morreu, morreu em vão. Já que se fala no purgatório, não é assim. O purgatório não é uma negação dos méritos e do sacrifício de Cristo, de forma alguma. O purgatório não é isso. Outros negam o purgatório porque não tem nas Escrituras a palavra purgatório. Os mesmos que fazem isso não negam a palavra Santíssima Trindade, não negam a palavra substância, não negam tantas outras palavras, né? Então, tenhamos cuidado com isso. Nossas afirmações às vezes são muito apressadas. Eu vou ler aqui um pouquinho um tratado sobre o purgatório, do padre Ágio Augusto Moreira, Tratado sobre as Almas do Purgatório. Fala o seguinte: devoção às almas do purgatório. Em que consiste? Santo Afonso Maria de Ligório dá o sentido da devoção às almas do purgatório, na sua pequena obra sobre as almas do purgatório. Vejamos bem o que descreve o santo. A devoção às benditas almas consiste em encomendá-las a Deus, para que lhes dê algum alívio no meio das grandes penas que sofrem, e as chame o mais depressa possível para a sua glória. É muito agradável a Deus e proveitosa para nós, porque, por um lado, essas benditas almas são esposas queridas de Jesus Cristo, e, por outra parte, são elas sumamente gratas para com aquele que alcança a liberdade de sua prisão, ou ao menos lhes procura e proporciona algum alívio em seus tormentos. É certo que essas benditas almas não se acham em estado de pedir em seu próprio favor, por se encontrarem no purgatório, penando por suas culpas. Não obstante, podem perfeitamente pedir por nós
e alcançar para nós abundantes graças. Esse assunto é um assunto aberto ainda dentro da teologia católica. As almas do purgatório podem interceder por nós ou não, não é? Então existe alguns teólogos que falam que sim e outros que não. O grande doutor da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, ele fala que sim, tá certo? E vários outros também, né? Por exemplo, sobre o dia de finados, né? O dia e a oitava dos defuntos trazem uma alegria no purgatório e muitas almas se livram. No dia de finados, muitas almas deixam o lugar de expiação para ir ao céu. Por uma graça especial do bom Deus, só neste dia todas as almas sofredoras, sem exceção, têm parte nas orações publicadas da Santa Igreja. Aqui está explicando o seguinte: existe o dia de finados, e no dia de finados a Igreja ela dá como presente as indulgências e ela coloca orações específicas, e todas essas orações específicas sendo rezadas trazem benefícios para as almas do purgatório, certo? Aí vai falar o seguinte: o alívio das penas do purgatório de cada um é proporcionado ao seu mérito. No entanto, todas aproveitam essa graça excepcional. Ou seja, a oração vai servir para todas as almas do purgatório, né, quando nós rezamos por ela. Por permissão de Deus, há um sofrimento maior para as almas, quando as orações que se fazem por elas não lhes podem ser aproveitadas. No purgatório, não recebem as orações da terra, senão na medida em que Deus quer que sejam aproveitadas as almas. Depende da disposição de Deus. Aqui eu lembro, Santo Afonso, ele faz um exemplo, ele nos apresenta um exemplo muito belo. Imagine, e doloroso também, né? Imagine uma cadeia onde tem vários prisioneiros. E de repente essa cadeia começa a pegar fogo. Ela está em chamas. Se você pudesse apagar um pouco daquele fogo, dar um pouco de refrigério, dar um pouco de água para aqueles prisioneiros, você estaria fazendo um grande ato de caridade, um grande ato de amor. E Santo Afonso vai nos explicar. Assim estão as almas do purgatório, são como prisioneiras nessas chamas, neste desejo de estar perto de Deus, mas ainda não podem, porque elas mesmas percebem que precisam dessa purificação para verem o esposo da sua alma, melhor dizendo, né? E daí acontece que é um ato de caridade profunda a oração. É um alívio, é um refrigério para essas almas. São Francisco de Sales vai falar o seguinte, né? Muitas vezes nós damos para as almas muitas lágrimas, muitas flores, mas o que elas de fato precisam são das nossas orações. As flores é um símbolo importante, as lágrimas é a expressão do nosso amor, mas a caridade não somente afetiva, mas a caridade efetiva nos obriga, de certa forma, no sentido bom da palavra, essa obrigação de amor, nos obriga a rezarmos pelos nossos entes queridos, por outras pessoas mais. Um dos locais principais de apresentarmos os nossos entes queridos é na Santa Missa, o maior sacrifício, o perfeito sacrifício. É lá onde nós unimos as nossas pobres orações, a oração perfeita do Cristo orante. Um outro local é diante do Rosário. Muitos papas falavam que o Rosário era o flagelo dos demônios. A oração que mais desagrada aos demônios depois da Santa Missa, muitos falavam que
é o Santo Rosário, porque é uma meditação profunda nos mistérios da vida de Cristo, da Virgem Maria e de tudo aquilo que circunda a vida de Cristo. Quero abraçar minha amiga Neurinha, que está acompanhando aí a live, o Márcio Clécio, o Sandro Feitosa, Mateus Dias. Tem outros irmãos aqui acompanhando, Davi Torres, a Carla Tainá, o Aleph Alexandre, a Nayara Paraguai, o Starginé Sanches, Livy Bernardo, a Alessandra Souza e o José Haroldo. Eu queria pedir que vocês compartilhassem esse vídeo, por ser um tema que pouco se fala. Eu tenho inúmeros vídeos no YouTube sobre o purgatório. Se colocar aí, Osés Oliveira, purgatório, você vai encontrar inúmeros vídeos meus sobre esse tema. Quanto tempo as almas passam no purgatório? Quais são as penas do purgatório? Quais são as punições que existem lá? Quais os graus de punições? Existe o fogo do purgatório de fato ou não? Então, essas perguntas eu respondo no meu canal e vou estar respondendo cada vez mais essas perguntas, tá bom? Coloque lá YouTube, lá no YouTube a palavra Osés Oliveira, o nome, né? E depois purgatório. Vai aparecer inúmeros vídeos. É um tema que eu toco muito, o tema dos novíssimos. Céu, inferno, purgatório, juízo final, juízo particular, morte. É um tema que eu gosto de abordar porque, infelizmente, está muito escasso. As pessoas temem de meditar sobre esses assuntos. Então você procura, você quer saber um pouco mais sobre a realidade do inferno, você coloca Osés Oliveira, aí coloca o nome inferno. Ou então Osés Oliveira e coloca o nome purgatório. Ou então Osés Oliveira coloca juízo final, ou então juízo particular, ou coloca morte, né? E vai aparecer vários vídeos meus sobre esses assuntos, tá bom? Então compartilhe, assina lá o canal. Eu e minha querida irmã Kelly Patrícia estamos fazendo vídeos quase que diariamente para vocês, tanto no canal Osés Oliveira, como também no canal Apóstolo dos Últimos Dias. E nós contamos com a sua divulgação, tá bom? Uma ótima noite para vocês e que Deus abençoe muito. Rezem por mim, pela minha família. Estarei rezando por cada um de vocês antes de dormir. Compartilhem esse vídeo. Posso contar com o compartilhamento de vocês? Espero que sim. Um abraço aí para o Crispim, para o Mateus Dias, para o Sandro Feitosa e para o Ivan Fotografias. Grande abraço e peço que generosamente compartilhem, tá bom? Para que outras pessoas sejam alcançadas também por temas como esse. Um abraçando para Nene Alves. Um abraço.